O ecossistema de empreendedorismo, de startups em Lisboa, em Portugal, está claramente num momento altíssimo. Eu diria que nos últimos 3, 4, 5 anos começou a emergir e tem vindo a crescer, a melhorar, a atrair empreendedores de todo o mundo e muitas vezes é a primeira vez que vêm a Portugal. Chegam cá, ficam impressionadíssimos, muitos ficam cá. Neste momento vivemos claramente um momento especial na humanidade devido à exponencialidade de diferentes tecnologias. E o facto interessante é que todas elas apontam para um crescimento exponencial agora. Vêm algumas atrás, diria 5, 10 anos, mas é agora que a inteligência artificial está mais emergente, que a robótica está a expandir-se, que o blockchain está a ser implementado. Enfim, é nomear as tecnologias e ver a progressão exponencial que elas estão a ter. Para além dessa parte tecnológica, as pessoas, a sociedade, as empresas também estão a adotá-las de uma forma muito mais rápida, ágil, praticamente instantânea. O que faz com que tenhamos aqui uma tempestade perfeita entre a tecnologia e o homem apto a adotar esta tecnologia exponencial. O facto de as tecnologias estarem a crescer de uma forma exponencial, ao qual nós não estamos habituados, nem conseguimos conceptualizar essa exponencialidade, nós pensamos linearmente, portanto planeamos linearmente e a parte legal ainda mais linear é, ou seja, menos brando é. Portanto, sim, temos absolutamente uma grande responsabilidade nesta era de grande oportunidade, porque da mesma maneira que conseguimos cenários idílicos quase impensáveis no passado de possibilidades de qualidade de vida, de acesso a tudo e em abundância, há também cenários distópicos, descontrolados, que são frutos da tecnologia que está a aparecer e que está a crescer tão rapidamente, mas de forma descontrolada. O que faz, lá está, voltando ao ponto importante, que é nós estamos num momento importante da história em que, se conseguimos pensar o mais profundamente possível nas consequências destas diferentes tecnologias, conseguimos orientar o seu caminho. Porque as tecnologias não são nem boas, nem más, nem neutras. Dependem da nossa intenção na sua aplicação. Mas temos que pensar nisso, temos que estar presentes e não podemos adotá-las de ânimo leve, nem de forma pouco pensada. Manuel Tanger é cofundador e diretor de inovação da BTI. Tem interesse pelas áreas de consultoria, marketing e mudança comportamental nas grandes organizações. Especialista em inovação, modelos de negócio e design thinking and lean startup. Assume-se como um gerador de criatividade e transmissor de conhecimento. Concluiu o mestrado em Física pelo Instituto Superior Técnico e pela Universidade de Utrecht, na Holanda. Já viveu em vários países de diferentes continentes, o que lhe trouxe mais-valias para a vida pessoal e profissional. O meu percurso, de facto, até antes de fazer a licenciatura em Física, era muito internacional. O meu pai era diplomata, portanto, eu nasci no Brasil, vivi na China 3 anos, no Canadá outros 3, estudei na Holanda, cá, estive na Bósnia, Israel, enfim, muitos países. E trabalhei em Itália e voltei para Portugal há 10 anos, só. Portanto, tenho estado sempre todos os anos voltava cá, mas foi há 10 anos que eu voltei para Portugal. Ao fim de uma vida, 30 anos, a viver fora. Porquê? Família, amigos, casa e vontade de fazer alguma coisa por Portugal. Voltei, estava a crise a começar e preferi não voltar a sair, que era uma coisa relativamente fácil, e tentar criar alguma coisa cá. E daí também ter ajudado e ter participado na fundação da BTI. Nós devíamos estar a perguntar hoje em dia se a inteligência artificial consegue substituir um deputado da nação, por exemplo. Se isso for o caso, um deputado da nação, em vez do nosso Parlamento ter 200 ou 300 deputados, se calhar pode ter 10 milhões. Porque nós temos, cada um de nós, a nossa inteligência artificial a representar-nos num determinado momento e consegue, através de machine learning, perceber o que é que eu sou, como é que eu reajo a determinado tipo de legislação e votar por mim. E, portanto, em vez de termos uma democracia representativa, passamos a ter uma democracia direta. E isso através da tecnologia. Mas isto é um shift absolutamente gigante na nossa sociedade.
Não quer dizer que aconteça, não quer dizer que não aconteça. Nós temos é que trabalhar e pensar e, acima de tudo, decidir o que é que nós queremos. Novos empreendedores têm várias vantagens, têm vários benefícios por serem empreendedores hoje em dia. Têm muito mais informação, têm muito mais educação, têm muito mais acesso ao mundo, aos mercados, quer aos mercados de capitais, quer ao mercado de clientes, não é? Um mercado global. Isso é tudo excelente. Por outro lado, tem mais alguns obstáculos. Tem muito mais concorrência, tem um mundo que está concentrado cada vez mais em grandes operadores e, portanto, em que a massa crítica, quem chega primeiro a um determinado nível de massa crítica, tem uma vantagem muito grande, portanto, as barreiras à entrada são enormes. Imagine criar um novo Facebook, não é? É muito, muito difícil chegar aos 2 bilhões de pessoas. E por isso, enfim, há vantagens e desvantagens. Agora, a disrupção tecnológica abre aqui um manancial de oportunidades a que eu acho que estes novos empreendedores estão a responder. Há uma série de oportunidades que os empreendedores conseguem perceber daquilo que são os setores tradicionais e eles, com novas ferramentas e com esta onda tecnológica que invadiu o mundo todo, conseguem olhar para um determinado tipo de setor de outra forma. O caso mais evidente é o Elon Musk, que fez um carro que não é um carro, é um software com o aspecto de um carro. E por isso este novo mindset também faz com que existam muitas oportunidades. E hoje em dia, quer dizer, há as chamadas unicórnios, empresas unicórnio, há cada vez mais. Precisamente por isso, porque uma boa ideia é muito replicada muito rapidamente. O tempo de aceitação de uma tecnologia tem vindo a cair desde sempre. E, portanto, o tempo de aceitação do telefone foi muito maior do que o tempo de aceitação da televisão, do que o tempo depois, a seguir a isso, o tempo de aceitação do computador. E, portanto, quando uma tecnologia de facto prova ter sucesso, ou um produto, ou um serviço digital, a rapidez com que as pessoas ganham escala é muito grande. É um risco real a inteligência artificial avançar de uma forma que nos seja inteligível no futuro, ou seja, não a conseguimos compreender com a nossa limitada inteligência e que por isso venha a ver interessante dominar-nos. Isso é um cenário apocalíptico em que nós deixamos de ser úteis ou interessantes ou relevantes na presença na Terra, porque a inteligência artificial, enfim, não precisa de nós para peças, porque nós como carne e osso não somos bom material para a programação e, portanto, extingue-nos. Portanto, isso é um cenário distópico. Se é provável, depende. Ainda é tão longe que eu não sei se é provável ou pouco provável. No entanto, é uma preocupação que aparece bastante. E existem iniciativas de começar a pensar o tema para ver que tipo de medidas se podem pôr já no início da evolução da inteligência artificial para controlar essa evolução. Existe, por exemplo, o OpenAI, que é uma iniciativa lançada pelo Elon Musk. Existem vários consórcios de grandes empresas que têm esse intuito de monitorizar a evolução da inteligência artificial. Agora, conseguimos, na história, alguma vez bloquear alguma tecnologia? Raríssimo, raríssimo. Iremos conseguir fazer isso com a inteligência artificial? Provavelmente não. Há soluções estranhas, como vamos então desenvolver inteligência artificial boa que nos vai proteger de uma eventualmente inteligência artificial agressiva. Não sei, mas esse risco existe e lá está. Por isso é que é tão importante ter estas conversas na Singularity University, em que não só se falam das tecnologias, mas sim das suas consequências e as suas consequências para a humanidade e para todos nós. A inovação não é só ao nível da robótica. Na CSIL já é possível mostrar como será o futuro na área da construção civil. O betão é um material convencional em autêntico processo revolucionário. O betão, um material que todos conhecemos,
Muitas das vezes as pessoas têm aquela noção de material um pouco cinzento, um pouco frio. E, efetivamente, ao longo dos anos, o desenvolvimento tem sido feito, permite que hoje em dia não seja assim. Ou seja, hoje em dia conseguimos ter um material que consegue aliar a resistência e a durabilidade que é intrínseca a si, ter uma forte componente estética. E nós, aqui na Cecil, tentamos posicionar o material um pouco mais à frente. E com o futuro da digitalização, o futuro da indústria 4.0, temos vindo a trabalhar também noutros campos. Ou seja, estes campos incluem a sensorização, a interatividade, a digitalização, integrada, digamos, no material betão. Hoje em dia já conseguimos ter no betão a integração de tecnologia, nomeadamente ao nível da sensorização. Ou seja, hoje em dia já podemos perfeitamente tocar no elemento betão e ter um output. Já conseguimos carregar, por exemplo, através de indução, pequenos devices, telemóveis, candeeiros. Estamos, inclusive, a trabalhar também num projeto de forma a poder fazer o carregamento de veículos através de estradas de betão. Podemos medir o nosso batimento cardíaco em materiais cimentícios, em betão e argamassas. Ou seja, isto são coisas que se podem fazer. Podemos ter também aquilo que nós chamamos e que hoje em dia também temos vindo a trabalhar, que são televisores em betão. Ou seja, além de podermos ter uma habitação, por exemplo, uma habitação em que realmente temos um material que é o betão que é utilizado e que nos confere a resistência, a durabilidade, o conforto, a resistência ao fogo, a inércia térmica, temos também a possibilidade de ele poder interagir connosco através de, por exemplo, televisores em betão, que hoje em dia já conseguimos, digamos, produzir através de uma tecnologia nossa. Outro trabalho que tem sido desenvolvido, e nós, digamos, temos vindo a trabalhar nisso também, tem a ver com a utilização do betão já com uma característica muito própria, que é a inércia térmica. Nós temos vindo a trabalhar num projeto em que queremos fazer a gestão ativa de energia, por exemplo, de uma habitação, fazendo a utilização desta inércia térmica. E digamos que temos vindo a trabalhar nisso, de forma a conseguir ter habitações, estruturas em que possamos ter um consumo energético muito mais baixo, fazendo, digamos, usufruto desta capacidade que o betão tem, de forma a tornar, digamos, um material sustentável. Em termos de futuro, eu vejo o material betão, um material com tantos anos e que vai continuar de futuro, digamos, com estas digamos, tecnologias todas integradas, de forma a poder melhorar o conforto das populações e torná-lo num material cada vez mais sustentável. Nós, na BTI, nós vemos semanalmente, vindos de França, de Espanha, até dos Estados Unidos, empreendedores que querem vir para Portugal porque cá temos talento, é uma ótima qualidade de vida, temos ótimas ligações tecnológicas e de Wi-Fi, enfim, tudo que são boas condições para uma startup. E, portanto, somos neste momento um polo muito atrativo para startups. O Web Summit vem consideravelmente ampliar isso, porque todos os anos recebemos entre 25 a agora 75 mil pessoas focadas no tema. E começamos a ter casos também de startups muito altamente valorizadas. Ou seja, multiplicam-se os exemplos de startups que crescem muito rapidamente e chegam ao estatuto fantástico de unicórnio, que são ótimos exemplos para as que aí vêm e para a ambição de outras pessoas, e miúdos, e não só miúdos, mas também graúdos, que querem fazer o seu negócio. Enquanto ainda nos questionamos sobre o futuro do ecossistema empreendedor e as forças transformadoras da digitalização e da automação, a Navigator mostra-nos como este futuro já chegou às suas fábricas e a forma como está a impactar o mercado de trabalho e o planeta. A Navigator é uma empresa de base tecnológica, mas com uma forte ligação à natureza. O nosso sucesso depende da tecnologia que utilizamos e da forma como produzimos os nossos produtos. As novas tecnologias que estão agora disponíveis permitem melhorar os processos através da utilização dos dados que temos disponíveis e da criação de algoritmos que tornam esses processos mais eficazes. Estamos, por exemplo, a utilizar soluções de inteligência artificial que nos permitem antecipar de forma mais eficaz os resultados no processo produtivo. Nós dispomos de vários equipamentos de produção de papel
A nossa máquina de papel em Setúbal é uma das máquinas mais produtivas a nível mundial e permite-nos produzir um papel de muito alta qualidade. Aliás, o papel Navigator é o papel mais vendido a nível mundial. O futuro da economia passa pela indústria 4.0. Estamos já a ver o aparecimento de novos negócios em tantos domínios, mas a própria Navigator está a tirar partido disto. A ligação à natureza é muito importante para nós e nós podemos, com a tecnologia que hoje está disponível e começa a estar e que está a ser desenvolvida, podemos proteger melhor a natureza, podemos cuidar melhor dos recursos naturais. Mas também os processos produtivos são agora muito mais eficazes. Temos melhores condições de trabalho para as pessoas. Podemos dar condições às pessoas para exercerem melhor as suas tarefas e podemos fazer melhores produtos. Isto é extremamente importante porque nos permite aumentar a competitividade da empresa e torná-la ainda mais forte no mercado. O Ministro da Economia tem toda a razão quando diz que não bastam boas ideias para vingar e, de facto, o que nós vemos é que uma boa ideia é sempre o início de um bom negócio, mas não é uma condição obrigatória, mas não é suficiente, porque a execução eu diria que é 80% a 90% de uma boa ideia. Boas ideias há muitas. Boas pessoas para executar as ideias há menos. Boas pessoas que consigam reunir uma boa equipa, uma boa infraestrutura e capital para desenvolver essa ideia ainda menos. Portanto, é um funil que vai diminuindo em tamanho ao longo do tempo. E boas ideias têm vingado de tal maneira que, por exemplo, hoje em dia, se considerar a valorização de uma Farfetch é igual à EDP Renováveis. É notável isto, em, não sei, 5, 6, 7 anos, de um negócio enfim, que todos conhecemos e que nos afeta a todos e que tem um impacto tão grande como é a EDP Renováveis. O que é que isto nos diz? Sobre o crescimento potencial, sobre as possibilidades que existem graças à tecnologia e plataformas e internet e novas maneiras de fazer um negócio. Eu acredito que isto é um mundo de oportunidades e de possibilidades. Este é um mundo de oportunidades e possibilidades em todas as áreas e a medicina não é exceção. Encontramo-nos num momento da nossa história em que a definição de ser humano poderá estar perto de mudar. A fusão entre a tecnologia e o médico é uma poderosa aliança que está impactado profundamente o curso da medicina. Juntos dão cada vez mais passos no sentido de entender o corpo humano e de o trazer ao seu potencial máximo. A nossa saúde está a tornar-se exponencial. A nossa saúde está a tornar-se digital. No mundo em constante evolução, os pacientes estão cada vez mais informados e a AGAs, através da Medis, traz-nos novas soluções de telemedicina que nos permitem conectar-nos com o nosso médico a qualquer momento do dia, em qualquer parte do mundo. O rendimento básico universal, ou UBI, Universal Basic Income, é uma ideia que me entusiasma bastante. Existem duas variantes. A primeira é distribuir dinheiro suficiente para qualquer pessoa, para todas as pessoas, aliás, viverem de uma forma decente, com tudo o que precisam, casa, comida, abrigo, transporte, aquilo que é para além do essencial. E outra versão que é em relação a serviços, que é o Estado providenciar educação livre e boa e diversificada a todos os níveis, e alimentação também, para quem quiser de certas maneiras, e transportes, e portanto ser um Estado providenciador de serviços e não de dinheiro. Ambas têm prós e contras. A versão mais standard é distribuir dinheiro, porque assim as pessoas têm o direito de escolha e, enfim, o seu cunho. E eu acho que com a automatização elevada, com a inteligência artificial a dominar uma grande parte da produção, isso quase que vai ser inevitável. Considero, por exemplo, uma empresa de sapatos totalmente automatizada, o processo todo de ir buscar o couro, a borracha, o processo de montagem, de colagem, de embalagem, de expedição. De vez em quando vai lá um designer fazer novos modelos, inserir um novo código na máquina, há quem verifique se está tudo a funcionar bem, mas há pouco esforço de gestão, aquilo está a rolar. Ora, essa empresa está a gerar muito bons sapatos, mas não está a gerar clientes para esses sapatos. E se nós generalizarmos isto para a economia toda, não temos consumidores para comprar aquilo que se está a produzir, portanto não há interesse em ter empresas. Portanto, é aqui um ciclo vicioso, que só pode ser dado a volta com um ciclo virtuoso, que é, por exemplo, o rendimento básico universal.
E depois outra coisa também que me dá esperança é que as experiências todas têm sido feitas nos países nórdicos, no Canadá, nos Estados Unidos, de rendimento básico universal. É que ao contrário daquilo que se possa imaginar, que as pessoas param tudo, relaxam, passam a vir a ver televisão e não saem de casa e ficam sentados no sofá, é completamente o contrário. As pessoas lançam os negócios que sempre quiseram lançar, dedicam-se às paixões que tinham, passam mais tempo com os seus filhos, passam mais tempo em comunidade, dão muito mais do... Enfim, portanto, os efeitos têm sido quase todos muito positivos. Eu diria quase que é uma missão ética e moral fazermos chegarmos a um sistema onde é sustentável ter um rendimento básico universal que não seja tão básico quanto isso e que seja mesmo suficiente para nos conseguirmos elevar. Como é que eu vejo Portugal e o mundo daqui a 10 anos? Bastante diferente. E daqui a 5 anos eu nem me atrevo, porque, lá está, mesmo sabendo que as tecnologias são exponenciais e que muitas das coisas estão a evoluir de uma forma exponencial, portanto que se duplica todos os anos ou que tem uma curva desse género, o meu cérebro não vai conseguir perceber isso e vai projetar linearmente. Portanto, provavelmente vai ser muito mais diferente do que aquilo que eu estou a pensar, e estou a pensar coisas bastante diferentes. Acho que vai ser bastante mais automatizado, acho que vai ser mais democrático, vamos ter muito mais acesso a quase tudo aquilo que precisamos e que nos dá satisfação na vida. Por outro lado, pode haver uma fase onde a diferença entre quem tem muito acesso e demais, comparado com quem tem mais do que o suficiente para estar feliz, cresça. E essa disparidade pode ser um problema sério, porque nós não nos vemos só em termos absolutos, vemos em termos comparativos. O nosso vizinho, pessoas que conhecemos, pessoas que vemos, e sentimos um sentido profundo de injustiça em relação a isso. É muito difícil. Acho que a humanidade, as pessoas, nós, não somos feitos para a felicidade. É muito difícil estarmos contentes mesmo com tudo aquilo que precisamos, porque se o vizinho tem mais, e é da natureza humana. Como é que eu vejo? Com mais tempo, mais livre, mais interessante, mais estimulante, mais aliante, possivelmente também, com tecnologias de realidade aumentada, em que conseguimos ir a qualquer lado, em qualquer momento, pondo os óculos, pondo um som. E, por outro lado, que maravilha também, não é? Hoje apetece-me ir almoçar a Roma e depois quero ir a Xangai e por que não?